Olá, eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês a respeito da vida que tem continuidade, né, após essa vida aqui da matéria, né? Eu vou primeiro me apresentar e de logo peço a vocês que deixem seu like, façam seus comentários, né, façam suas perguntas, compartilhem, inscrevam-se no canal, certo? Vamos lá. Eu fiz um roteiro porque eu ainda tenho uma certa dificuldade de me comunicar através de uma câmera, né? Então, eu fiz um roteiro para que eu não atropele a mensagem que eu quero passar. Então, em primeiro lugar, eu coloquei quem eu sou, né? Meu nome é Lucimire Neri, eu tenho um canal no YouTube chamado Vozes dos Espíritos, tenho uma página chamada Vozes dos Céus, e no Face e no Instagram também Vozes dos Espíritos, são grupos, né? Tenho minha crença eu acredito e tenho certeza que existe uma vida que tem continuidade após a morte da matéria, entende? Eu sou médium de psicografia, já teve também alguns efeitos físicos, né? São os fenômenos físicos. Eu psicografo tanto com pessoas encarnadas como desencarnadas. Eu estou me identificando, né, me qualificando para vocês, para mostrar para vocês que eu sou uma pessoa que me encontro totalmente lúcida. Eu não rasgo dinheiro, né? Tenho consciência das minhas imperfeições, entendeu? Então, vocês podem ter um certo grau de credibilidade nas coisas que eu falo, porque eu falo principalmente pelas coisas que eu mesma vivencio, ok? Uma pequena história, um pequeno resumo de onde tudo começou, né? Eu, ainda criança, eu alimentava já uma ideia de que existia algo mais, e eu chamava esse algo mais de energia. Na minha inocência, eu chamava de energia. Eu pensava assim, isso não pode se acabar, só a pessoa morre, porque eu presenciei a morte da minha avó e eu não conseguia aceitar. Eu achava que, de alguma forma, existia uma continuidade, eu só não sabia explicar, né? Depois começaram a acontecer vários fatos, né? E nesse período que esses fatos aconteciam, eu ainda não tinha a menor noção, não sabia nem o que era espiritismo, o que era a vida após a morte, né? Então eu conseguia prever alguns acontecimentos, né? Depois veio minha mãe, né? Minha mãe, ela foi a minha inspiração, né? Inspiração em minha vida. Eu tinha uma paixão pela minha mãe, né? Um certo tempo já, ela já com 76 anos, ela teve um diagnóstico de câncer, né? Aí veio o meu desespero, né? Porque eu nunca tinha parado para pensar que um dia eu ia perder a minha mãe, né? Eu nunca tinha parado para pensar que um dia as coisas se acabam, né? Então, começaram os cuidados com ela, né? E ela foi para o hospital. Quando ela estava no hospital, já estava desenganada já. Então ela me chamou. E ela disse que queria ficar comigo, que eu cuidasse dela. Como quem diz assim, eu quero que ela cuide de mim até o final, né? E quando chegou a hora derradeira da minha mãe, eu estava presente. Eu escutei um ronco e fui para perto dela e eu percebi que ela tinha partido, né? Chamei a enfermeira e foi comprovado. Depois veio o velório da minha mãe, o velório. Então, bem cedinho, eu fui levá-la para o cemitério, né? E fiquei com ela, mas eu não fiquei no velório dela, porque eu sabia que ia ter, talvez, alguns transtornos, alguns desesperos, e eu não queria participar daquilo. Então eu me despedi dela e fui para minha casa, né? Me sentei lá na escadinha e desesperada, né? Porque minha mãe era tudo para mim, era minha amiga, minha companheira, minha inspiração, como eu já falei, né? Então, 10 anos se passaram. 10 anos se passaram e eu sempre chamava por ela. Eu não aceitava que tivesse acabado. Então eu pedia que ela pegasse na minha mão, eu pedia que ela falasse comigo, eu pedia que ela aparecesse. Isso às vezes passava alguns dias, eu esquecia, mas depois estava ali eu de novo. E sempre eu chorava muito, sentia muita falta dela, né? Então eu tinha certeza que ela estava ali comigo, mas eu não via e nem ouvia, né? Então eu comecei a ter começaram a acontecer certas coisas. Uma vez eu me senti levitada por ela na cama, outra vez eu a vi debaixo da escada, uma coisa muito lúcida assim, muito mais que um sonho, entendeu? Foi quando ela mandou eu parar de correr,
Ela disse que não corra, e foi porque eu era uma pessoa muito agitada no trabalho, principalmente quem tem comércio, entendeu? Principalmente quem tem comércio. E começaram a acontecer alguns fenômenos, né? Certa vez eu estava fazendo uma reforma em um restaurante e eu senti a presença dela. E foi um cheiro de rosas muito grande num ambiente fechado. Era um domingo, estava tudo fechado e não tinha como surgir ali dentro, que era um restaurante muito grande, aquele cheiro. Então eu percebi que era ela. Mas eu percebi também, assim, como se ela estivesse se despedindo. Eu vim me abraçar, mas eu estou indo embora. Né? Eu não conseguia entender até então. Né? Então, a descoberta da minha mediunidade. Eu tinha um cachorro, esse cachorro passou por uma cirurgia, ele morreu na cirurgia, e eu, com um desespero muito grande, que eu nem imaginei que eu ia ficar tão desesperada, eu liguei a televisão e comecei a assistir Chico Xavier. Chico Xavier primeiro falando das almas dos animais, né? E eu me interessei muito, então eu não parei mais de estudar. Estudei bastante, né? Fiquei estudando. Aí fiquei estudando as obras de Allan Kardec, Chico Xavier, e hoje eu já estudo até a física quântica, que ela também tem uma grande explicação sobre essa energia, né, que é a alma. Entendeu? Então, um certo dia, eu lendo o livro dos médios, né, eles ensinam como a gente pode testar se a gente tem mediunidade. Eu fui lá, testei e não deu 15 minutos. Então, desde esse dia, eu psicografo. Né? Foi quando eu pedi para psicografar com minha mãe. E ela veio. E nós passamos muito tempo juntas, né? Aí depois vieram várias aprovações que eu tive que passar, porque a mediunidade, ela tem seu propósito, ela não vem para que você fique batendo papo, fofocando, pegando receita, como eu pegava com minha mãe. Ela tem seu propósito. E então eu tive que estudar muito. Então eu estudei todos os livros de Allan Kardec, a maioria dos livros de Chico Xavier, e hoje em dia eu já estou indo para a ciência, que é para poder entender ainda melhor. Nesse interim, eu psicografei 2 livros, que ainda estão para publicação, né? Estou atrás de recursos para poder publicar. Solicitei também os recursos a eles, e eles não podem dar dinheiro para a gente, né? Mas eles podem dar meios de você conquistar, e eu recebi isso também deles, porque eles também têm interesse que esses livros sejam publicados, né? A mediunidade também me ajudou muito a conhecer Jesus por outros parâmetros. Não conhecer Jesus pelos dogmas, pelas histórias, aquele Jesus crucificado, aquele Jesus que faz fenômenos, né? Não. Eu passei a ter uma interação maior com Jesus, como um ser realmente de luz, que realmente, verdadeiramente existiu e que cuida de nós. Então Jesus, para mim, hoje em dia, é tudo, né? E abaixo dele vem minha família e a minha vida. A mediunidade também me trouxe a possibilidade de falar com toda a minha família, praticamente, que havia já tinha desencarnado. Né? Falei com todos, fiz relatos, e ainda hoje eu falo com eles. Também me serviu a mediunidade para eu auxiliar espíritos sofredores. Né? Então eu recebo muitas presenças de espíritos sofredores. Eu tive que aprender a lidar com eles, né? E no decorrer eu vou explicar como isso funciona. Então eu tive que, quando eles compareciam, eu tive que aprender a orientá-los. Né? Como aconteceu com o Paulo de Tarso. Né? Paulo de Tarso se ausentou 3 anos para poder aprender a falar. Então quem tiver interesse de entrar nesse campo do espiritismo, para falar com as pessoas que já estão em outro plano, ela tem que estudar, ela tem que aprender. A gente tem que fazer isso. Eu aprendi também que a caridade é muito importante, né? E hoje em dia eu tenho uma relevância muito grande com essa palavra caridade. Então a caridade, ela não é só aquela que você pega um pedaço de pão, um dinheiro e dá para alguém. Eu procuro ter a caridade principalmente com as pessoas, seja ela quem for com quem eu falo, não julgando, procurando entender, tendo mais paciência do que a pessoa, né? Tendo paciência. E também executando certas obras, como crianças, famílias carentes, cuidamos de animais, né? De vez em quando, se vocês escutarem aqui um latido de cachorro, a gente já resgatou para mais de 70 animais. E é esse nosso trabalho, né? O propósito de nossa existência aqui na matéria, né? A nossa família, porque reencarnamos, as influências espirituais,
E como vivem, né, os espíritos nos mundos espirituais, certo? Isso tudo a gente vai relatando aos poucos, né, porque todos trazem uma extensão muito grande de explicação. Porque a reencarnação, porque ela ocorre, porque reencarnamos em certa família, que influências os espíritos têm, exercem sobre nós, sobre nossas decisões, sobre nossas atitudes, nossa forma de ser, entendeu? Até na hora de comer, eles influenciam na nossa alimentação. E como eles vivem, né? No plano espiritual. Porque existe uma vida ativa no plano espiritual. É uma vida complexa, que precisa ser entendida, que tem que tirar o misticismo, o fenomenal, entendeu? E que tem que encarar com muita realidade. Porque o mundo espiritual, ele influencia muito toda a vida aqui na matéria, entendeu? Então é muito importante que as pessoas aprendam a lidar com seus comportamentos, pensamentos, com suas atitudes, e com equilíbrio, né? Ter um equilíbrio em tudo que faça, ok? Vamos para o próximo. A finalidade vai ser revelar minhas experiências com a vida em outros planos. As vidas, as experiências que eu tenho com os espíritos que estão fora da matéria, né? Por que isso? Porque muita gente diz, mas pra que isso? Pra que mexer com os mortos? É muito mais importante do que muita gente pode imaginar, certo? A certeza de que a vida continua dá uma nova direção nessa vida que estamos agora, certo? Porque se você sabe que você veio de um plano espiritual, que você está agora nessa existência, que essa existência serve para seu desenvolvimento moral, intelectual, e que você vai continuar vivo, e nessa outra vida você vai levar tudo de bom ou de ruim que você está fazendo nesta vida, eu acho que isso ia mudar muito o comportamento de muita gente, porque se você é ruim, você vai levar coisas ruins e vai se encontrar com pessoas ruins. Se você age corretamente e você tenta ser o melhor possível como pessoa, você vai se encontrar com pessoas melhores e vai levar uma vida também no mundo espiritual melhor. Então eu acho que é bem importante você ter conhecimento que sua vida, que a minha vida, que elas continuam, né? Aí também eu coloquei aqui, o que muda quando você descobre que nós temos uma continuidade de vida em outro plano? Para mim mudou tudo, tudo, né? Eu comecei a fazer uma autoanálise. Eu não precisei mais que alguém apontasse o dedo para mim e dissesse o que eu sou, o que eu deixo de ser. Eu comecei a analisar meus comportamentos, meus pensamentos. Eu comecei a equilibrar. Eu comecei a eliminar quando eu vou ter algum mau comportamento, quando eu vou ter um mau pensamento com relação a alguém, certo? Só que isso não me tornou uma pessoa perfeita, porque a perfeição ela é muito difícil de ser alcançada. Mas com certeza, hoje em dia, quando eu tenho um mau pensamento, uma má atitude, na hora eu tenho a consciência que cometi e tento realmente voltar atrás, entendeu? Outra coisa também muito importante foi a paciência, certo? Eu era uma pessoa muito estofada, agressiva, ninguém podia dizer nada comigo. Então, essa mediunidade, hoje em dia, quando eu estou conversando com alguém e essa pessoa está com atitude agressiva, né, eu fico bem tranquila. Às vezes até dá vontade de rir, né? Porque eu ainda apelo para a pessoa que pare, que tenha paciência, a pessoa continua. E eu sei que por trás daquela pessoa ela não está sozinha, entendeu? Ela não está sozinha ali com aquele comportamento tão... Às vezes eu chamo até de comportamento louco, entendeu? Que não leva a nada e que ninguém chega a nenhum consenso e nenhum acordo é feito com gritaria, nem com violência, né? Outra coisa também que a mediunidade me trouxe, que quando eu falo de mediunidade, eu falo de quê? Da certeza da vida após a morte, né? Foi blindar meu interior, certo? Antigamente eu dependia muito das pessoas para eu ser feliz, né? Se eu estivesse no lugar e eu estivesse sendo hostilizada, eu tivesse... Então eu ficava triste, não, isso não acontece mais. Porque a minha felicidade, a minha paz interior, ela é tão grande. Claro, de vez em quando dá uma... Aí eu tenho que despertar para parar, né? Mas é muito rápido, né? Então minha paz interior é tão grande que o que está acontecendo fora, eu tenho uma outra visão. Eu tenho uma outra análise de tudo aquilo. Eu acho que tudo que acontece no exterior tem um porquê, né? E que não diz respeito a mim. A não ser quando eu provoco aquela situação, né? Também, a mediunidade também trouxe a correção, como eu já falei, né? Que é a percepção dos próprios erros, que é o mais importante, né?
Então, quando eu erro, eu mesma me condeno, eu mesma me sentencio e tento me corrigir. A mediunidade também me trouxe conhecimento, né? Por exemplo, você liga uma internet e você escuta tudo. A internet, ela é muito boa. Ela veio para nos trazer sabedoria. Mas hoje em dia você liga uma internet, você não sabe mais o que é verdade, você não sabe mais o que é mentira, o que é fake news, o que não é. E todo mundo sabe de tudo, e todo mundo diz tudo, e todo mundo quer ganhar dinheiro de alguma forma que, às vezes, as pessoas dizem coisas que nem eles mesmos acreditam, né? Não estou generalizando, mas você passa a filtrar, a filtrar. Eu, no começo, assistia de tudo, né? Aí levei muito, daqui a pouco eu não sabia mais nem o que eu estava pensando, o que era certo, o que era errado, cada um que dizia uma coisa. Então eu tive que aprender a filtrar essa situação. E a mediunidade me trouxe isso. E eles, os espíritos, eles sempre orientam a gente. A gente nunca está só. Toda vez que eu estou passando por qualquer tipo de dúvida ou de problema, eu sinto a presença, eles pegam no meu cabelo, né? Minha presença vem através da parte superior. E eu me sinto, vou escrever e eles vêm sempre com uma solução, para um esclarecimento daquela situação que eu estou passando, tirando aquelas dúvidas, né? E principalmente, né, a mediunidade me trouxe a certeza de onde eu vim, eu sei de onde eu vim, eu sei onde estou e sei para onde eu vou. Eu só não sei quem eu fui, né? Sei agora quem eu estou sendo e sei que eu provavelmente seria uma pessoa melhor, mas eu não sei quem eu fui. Eu tenho uma noção, porque pelo seu comportamento, pelo que você é, pelo que você pensa, você dá para saber quem você foi e com quem você viveu. Dá para ter uma noção, né? Outra coisa que me trouxe a mediunidade, que é o reconhecimento de uma vida que se estende, foi conhecer Jesus com mais realidade. Eu não, eu não conheço Jesus pelos dogmas, pelo que falam, pelo sobrenatural, por histórias inventadas, nem crenças, né? Eu acredito na vida após a vida, né? Porque eu sei que ela existe. Eu tenho comprovação, experiências que ela existe. Não é porque alguém falou, né? Mas eu tenho uma fidelidade muito grande com Chico Xavier, porque Chico Xavier, não só tem ele não, mas eu me apego a Chico Xavier porque Chico Xavier nunca conseguiu ser desmascarado, as pessoas bem que tentaram, e ele teve uma vida extensa, trabalhando com o mundo espiritual, e ninguém conseguiu desmascarar Chico Xavier, entendeu? Com relação ao dogmatismo, porque o que é que acontece? Não estou falando de uma religião ou de outra, estou generalizando, inclusive eu estou colocando o espiritismo no meio disso, porque todos são direcionados por seres humanos, e todo ser humano é falho, é por isso que nós estamos aqui. O único ser humano que esteve aqui e não foi falho foi Jesus, mas o resto tudo é falho. Todos têm dívidas, né? É porque o dogmatismo, ele modificou as palavras de Jesus, ele modifica a existência de Jesus, entende? E os próprios discípulos, né? Eles, como Sócrates. Sócrates falou coisas, mas Platão analisou de outra forma e se expressou de outra forma. Nem tudo que Platão disse foi exatamente o que Sócrates falou. Por exemplo, você fala uma coisa para alguém, quando essa pessoa vai levar essa mensagem, ela já leva diferente. Isso é normal que isso aconteça. Você está entendendo? Sim, e o resultado da descoberta dessa mediunidade é o quê? Prosperidade, né? Prosperidade em todos os sentidos. Mas por que prosperidade? Porque você aprende a aceitar sem se conformar, certo? Você aceita o que está acontecendo porque você entende que aquilo tudo é causado por você, mas você não se conforma, então você luta para conseguir o que você deseja, certo? Porque essa existência aqui, ela não precisa ser controlada a tal ponto que você não possa trabalhar, você não possa desejar ter coisas. Você não possa desejar ter um carro, você não possa desejar ter um trabalho melhor, estudar, aprender. Essa existência aqui, ela tanto mexe com o seu lado intelectual, mas só que a pessoa nunca pode esquecer do lado moral e espiritual. Eles têm que andar lado a lado. Faltou um, já não vai ser muito bom para você. Você está entendendo? É isso. Então, eu tive que fazer uma revisão total da minha vida. Eu dou graças a Deus que aconteceu há 4 anos, eu estava com 60 anos quando aconteceu, e eu dou graças a Deus de ter descoberto isso. Porque eu comecei a ver quantos erros eu tinha, quantas coisas tinham que ser revistas e modificadas. Eu tinha que fazer isso, né? Uma coisa muito importante também
que essa conversa com o mundo espiritual me trouxe foi a falta do medo. Porque o medo, ele é o maior mal da humanidade. Ele escraviza o ser humano. Porque o ser humano tem medo disso, tem medo daquilo, tem medo disso, aquilo outro. E o medo faz com que ele não desenvolva. Entendeu? Tem ser humano que tem medo de outro ser humano. Ele não entende que aquele ser humano é igual a ele. Entendeu? Eu recebi uma psicografia que foi de um rei, e ele disse assim, que ele havia descoberto que era melhor ser um ignorante de bom coração do que ser um rei cheio de egoísmo e vaidade. Porque quando ele chegou lá, aqueles que eram seus súditos passaram a mandar nele. Entendeu? Então, a espiritualidade, ela ensina muito. Ela dá as causas e os efeitos. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Para que eu possa passar para vocês uma confiança, uma certeza. Não para entrar nas outras religiões. Toda religião é boa. Mas Jesus não inventou nenhuma religião. Nenhum momento Jesus disse que tinha que ter tinha que ser evangélico, tinha que ser católico, tinha que ser espírita, não. Quando Jesus falou com a mulher samaritana, ele disse que ia chegar um momento que nem em Jerusalém, nem na Samaria, se falaria com Deus, mas apenas dentro do seu coração. Entendeu? Então, o que eu falo de Jesus é que Jesus realmente, porque Jesus é o caminho, porque Jesus é a verdade, porque Jesus é a vida. Porque ele teve a capacidade de, como uma cartilha, ensinar de uma forma mais simples possível como toda a humanidade pode ser feliz. Entendeu? Então eu preparei aqui esse ambiente, até preparei aqui um quadro, e eu pretendo fazer outros vídeos, também ensinando de forma didática, científica, o que é isso, o que é mediunidade, o que é espírito, as comprovações que existem verdadeiramente de uma vida após essa vida, porque a morte só é do corpo. Ok? Obrigada.